Receba agora a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo de número 4, lá no versículo de número 31. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com eles e trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino. Olhem para mim, nós paramos aqui na última pregação. Por que que não despertou o menino? Volta e dê uma lida aqui comigo aqui no 29. Ele disse a Geazi, quem? O profeta Eliseu. Olhem para mim, irmãos. O Eliseu pega o Geazi, a mãe estava lá, a sunamita, reclamando que o filho, falando que o filho estava morto. O profeta Eliseu pega o Geazi e dá uma ordem para o Geazi, e diz assim: olha, cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão, e vai, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, se alguém te saudar, não respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Amém, Jesus? Olhem para mim, ele tinha ali uma ordem expressa, irmãos? Sim ou não, igreja? Tinha. Como quando você pega a palavra de Deus e você tem a ordem expressa de Deus, da paz, da alegria, da felicidade, da cura. Amém? Você tem essa ordem do Senhor. Bom, esse profeta dá ordem. O que faltou para o Geazi? Alguém mandou um bilhetinho para mim, e o alguém está aqui me olhando nesse momento, e disse: pastor, faltou unção. Não faltou unção. O Geazi estava sobre a unção do Eliseu. Amém, Jesus? Quando você usa a palavra de Deus, você não está sobre a unção do Espírito de Deus, irmãos? Você está sobre a sua própria unção produzida por você mesmo? Não existe isso. Então você está sobre a unção do Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. E por que não aconteceu? Se ele tinha a palavra, ele tinha, na época, ele tomou um escorregão lá na frente, o Geazi, que não se arribou mais. Mas ele era um homem de Deus, ele vivia ao lado do profeta, ele estava ali, meu irmão, fazendo a obra de Deus, e o profeta diz: olha, pega o meu bordão, coloca sobre o rosto do menino. Toma, por que ele tinha que colocar o bordão, cajado, né? Bordão é um cajado grande. Por que ele tinha que colocar aquele bordão sobre o rosto do menino? Para trazer a ele o que, irmãos? Vida. Então, quando você age sobre a palavra, o agir seu sobre a palavra te traz o que, irmãos? Vida. Amém, Jesus? Aí ele diz aqui no 31, Geazi passou adiante, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz nem sentido. E ele voltou a encontrar-se e lhe trouxe o aviso dizendo: não, o quê? E eu falei para vocês a semana passada, por que não despertou o menino, irmãos? Não conseguiram descobrir? Não era para pegar o bordão e colocar sobre o rosto do menino? Fazendo isso sobre a palavra do profeta, não traria a vida de volta para aquele menino? Sim ou não, irmãos? Ele fez isso ou não? Fez, ele foi lá, colocou o bordão. Não respirou, não tem sentido. Nada, ele voltou. Bom, pastor, mas onde está o erro aí? Digamos o seguinte, irmãos. Vamos usar aí um exemplo para você, que você possa entender melhor. Digamos que você tenha ido no médico. Pronto. E o médico diz para você fazer alguns exames, você vai lá, faz os exames, e o médico diz assim para você, diz: olha,
O negócio é o seguinte: teu caso é grave. Para a medicina, o teu caso, não tem mais jeito. A ciência não dá solução no problema que você tem aí, no que diz respeito à sua saúde. Em outras palavras, doutor, o que está acontecendo? Bom, você vai morrer. O que você faria? Sairia do médico, passaria na funerária, já encomendaria o caixão. É isso, irmãos? Então o que você faria? Não aceitaria. Mas o não aceitar é fazer o quê? Orar. É agir. Não adianta, eu não aceito, 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 e está morrendo. E está tudo lascado. Então, o não aceitar, ele vem acompanhado com uma ação. Amém, Jesus? Essa ação, alguém falou aí, é o que, irmãos? Orar. Vocês estão no caminho certo. Orar. Aí você vai lá e ora. E ora hoje, e ora amanhã, e ora depois, e ora depois, e ora depois. Volta no médico, o médico diz: você está ruim. O que você faz? Você teve o segundo diagnóstico do médico. Ele falou, não está bem. O que você vai fazer? Ou vai desistir da vida? Então você ora, e ora, e ora, e ora, ora mais um mês. Volta lá no médico, ele faz outro exame e diz: piorou o teu caso. O que você faz? Oi? Orar mais? Segura onde você está, vai lá no Salmo 112. Nós já lemos ele aqui umas 302 vezes. Salmo 112. Eu quero bem alto, porque quem está assistindo aqui hoje, irmãos, essa pessoa que está assistindo do outro lado, lá na casa dela, onde ela estiver, ela tem que ouvir você falar. Eu quero que você leia bem alto no já, o versículo de número 1 do Salmo 112. Acharam? Amém? Fala sobre a sua vida aí. Então, no já bem alto, tá? Já. Bem-aventurado, feliz é o homem que o que, irmãos? Teme ao Senhor e que nos seus mandamentos, na palavra de Deus, tem o quê? Esse homem que teme ao Senhor, que tem grande prazer na palavra de Deus, ele vai lá para o versículo de número 8 agora. E eu quero bem alto que você leia o versículo de número 8. Já. O seu coração bem firmado não temerá. Para aí. Não temerá, ponto final? Ou continua esse versículo? Continua dizendo o que, irmãos? Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Amém? Aí você volta no médico. O médico diz: agora não tem mais jeito, né? Agora chegou no fio de cabelo lá. O que você faz? Persistir, meu irmão. Continua orando mais ainda ou para, meu irmão? Continua orando. Esse orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Como é que se dá o nome disso? Determinação, persistência. Por que o garoto não levantou, irmãos? Não teve determinação. Olha isso aqui, volta lá onde nós estávamos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 31. Eu falei que estava embutido aqui para você. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz e nem sentido. Olha aqui,
colocou o bordão, não falou, não voltou, o que o Geazi fez? Voltou a encontrar-se e trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino. Então, meu irmão, que fique essa lição para você. Eu insisti, não deu, o que eu faço? O que eu faço, igreja? Eu insisto de novo. E se não der? Eu insisto de novo. E se não der? Eu insisto de novo. E se não der? Até quando eu vou continuar insistindo? Até que eu veja o que, irmãos? Finalzinho do versículo 8. Até que eu veja cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Amém, Jesus? Vai lá no livro de... Não estava aqui na história não, mas eu me lembrei do versículo. É Marcos, Evangelho de São Marcos. Marcos 13, versículo 13. Se você tiver uma canetinha aí, grife esse versículo aí para você. Perseverança, meu irmão. Uma oração, às vezes, dependendo do caso, resolve. Mas, às vezes, a Bíblia diz que há castas de demônios que só sai, que jeito, irmãos? Jejum e oração, e perseverança, e vai hoje, vai amanhã, e vai depois, e vai depois, e vai depois, e parece que quanto mais você ora, pior está ficando, você continua insistindo, até que você veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Amém? Digam graças a Deus. Não seja como a maioria dos evangélicos que tem por aí, enchendo as igrejas. Não seja como a maioria que acha que porque ele deu lá um dízimo na igreja, ele vai ter todas as bênçãos de Deus, porque o teu dinheiro não compra nada de Deus não, meu irmão. Você tem que perseverar na palavra, você tem que agir, você tem que tomar atitude, porque senão o Espírito de Deus não pode reagir a seu favor. Amém? Acharam Marcos 13, 13 aí? E sereis aborrecido por todos, por amor de quem? Principalmente pelo capeta. Cada dia ele quer te aprontar uma, certo? Mas o Senhor termina dizendo assim, olha, mas quem perseverar, até onde? Olhem para mim, e quando é o fim? Não, daquilo que nós estamos pregando, quando é o fim? Até que eu veja cumprido os meus desejos sobre os meus inimigos. Amém, Jesus? Você quer que o teu inimigo prevaleça contra a sua vida, ou você quer o inimigo debaixo dos teus pés? Então tem que ser até que ele esteja debaixo dos teus pés. Quando é o fim, pastor? A hora que eu vejo a bênção acontecer. A hora, como o exemplo que eu te dei, que eu vou lá no médico, e todas as outras 10 vezes que eu fui nele, ele disse que estava pior, mas nessa vez ele para e diz assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu vou te dar alta, você não tem nada. Amém, Jesus? É até que você veja cumprido o teu desejo sobre os teus inimigos. A bênção acontece quando você persevera nela, meu irmão, quando você é insistente, quando você... Eu vivo te falando isso, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Seja você água mole, biblicamente falando, dentro da palavra de Deus. O Senhor, ele diz, mas o que perseverar até o fim, o que acontece com esse? Será salvo ou será abandonado? Será largado? Então não tem motivos para você se preocupar, você sabe que você pode continuar. No rumo que você está, na palavra que você está, porque do outro lado, a bênção de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Volta em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 31. E Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz nem sentido, e voltou a encontrar-se, e lhes trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. Amém? Digamos que você esteja
sobre uma pressão muito grande na tua vida. E alguém vem de lá para cá, ao teu encontro, e diz para você: olha, não tem mais jeito. Agora eu sei que você vai perseverar, certo? Mas antes até dessa pregação, talvez você iria dizer: olha, se não tem mais jeito, então não tem mais jeito. Aonde está escrito que não tem mais jeito? Eu falei para você, você tem que saber se você é Gease na vida, que vai, fez, não deu certo, desiste, ou se você é Eliseu. Você tem que escolher isso na tua vida a partir de hoje, meu irmão. Porque o Gease volta e diz que não despertou o menino. O Eliseu poderia parar e falar: poxa vida, mas se não despertou, eu mandei ele lá, na minha unção, sobre a minha palavra de profeta, e não aconteceu, então não vai acontecer comigo. Então vamos voltar, o Sunamita, não tem mais jeito, ele está morto, vamos providenciar um enterro aí. Ele não fez isso, irmãos. Ele tinha no coração essa palavra do Salmo 112, versículo 8. Até que eu veja cumprido os meus desejos sobre os meus inimigos. Amém? Ele não aceitou um coração bem firmado daquele homem que teme ao Senhor e tem nos seus mandamentos o grande prazer. Coração bem firmado, esse não teme a má notícia. É o que está aí no Salmo 112, versículo 7. Ele não teme a má notícia, os maus rumores. Amém, Jesus? Olha bem, versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto, aonde? Quando Gease veio e falou para ele, não aconteceu, ele parou ou ele continuou? Ele continuou, meu irmão. Não interessa a partir de hoje quem vai tentar fazer barreira contra a sua vida. Não pare. Não pare. Simplesmente coloque isso no seu coração: eu não vou parar. Quando a Sunamita chamou lá, está aqui no versículo, cadê? De número 24. Mandou o serviçal lá, selar lá a jumenta, arrumar a jumenta que ela ia. O que ela disse para ele? Não te detenhas, não pare até que eu te ordene. Não pare, meu irmão. Ah, pastor, mas olha, eu estou cansado de lutar nessa vida. Jesus não se cansou pela tua. Você não tem que se cansar. Essa atitude do ser humano de colocar um pé atrás, né? De se cansar, de desistir, de parar, isso é atitude de derrotado, de pessoa fracassada, de pessoa que está totalmente fora da palavra de Deus, certo? Eu perguntei e vivo perguntando aqui para vocês, qual é mais fácil, perseverar ou desistir? Qual que é mais fácil, irmãos? Desistir. Ser covarde sempre é mais fácil. Só que você nunca se esqueça que não existe no Evangelho lugar para covardes. Se você pegar a história da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, quem são os vencedores da Bíblia? Todos eles têm algo em comum. Você sabe o que é? Perseverança, meu irmão. Não desistia. Diante de uma adversidade, não parava. Diante de uma má notícia, não aceitava. Ah, mas o inimigo tem grande número. Era como Davi. Davi disse para o gigante: você vem contra mim com armas, escudo, escudeiro, com tudo aí, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje o meu Deus me dará a tua cabeça como recompensa. E não foi diferente. Amém, Jesus? Não foi diferente, meu irmão. O Eliseu, está aqui no versículo, cadê? No versículo 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino que
jazia morto sobre a sua cama. Estava morto. Estava lá, estendidão, lá do jeito que a mãe tinha colocado ele. Que o Geazi já tinha ido, já tinha tentado, já tinha não sei o quê, mas estava lá, irmãos. Porque não tinha conseguido. Versículo 34. Subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, olha que coisa, hein? E os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino, o que, irmãos? Aqueceu. Às vezes, eu falo na igreja o seguinte: o cara vai lá não sei aonde, e paga não sei quem, e faz sei lá mais o quê, para destruir a vida de uma pessoa. Quando vem na igreja, o pastor anuncia, olha, ou eu, ou qualquer outro pastor, isso aqui eu estou falando sobre pastores. Nós vamos fazer uma campanha na igreja, que eu vou te dar, sei lá o que, irmãos. Eu não sei o que é que eu vou te dar. Bom, aliança. Pô, mas vai dar aliança, pô. Negócio de campanha na igreja, pô, aliança no dedo, para quê? Eu não sei para quê. Mas está na Bíblia. Amém, Jesus? Você fala, olha, eu vou dar uma rosa na igreja. Mas vai dar rosa na igreja? Mas para que rosa na igreja? Você vai fazer outra campanha, mas para que? Não sei o quê. Meu irmão, para que ser fiscal de Deus? Alguém poderia ter também aqui, meu irmão, falado com Eliseu. Espera aí um pouquinho. Você não é profeta? Sou. A sua palavra não tem poder, não tem peso? Tem. E para que você vai se deitar sobre o corpo do garoto? Se você desse a ordem, não aconteceria? Sim ou não, irmãos? Se você falasse aqui, não iria acontecer? Por que você tem que colocar nariz com nariz, boca com boca, testa com testa, sobre o corpo do garoto? Poderia ter sido indagado também por que disso, irmãos. Então, às vezes, não existe limite, meu irmão, para a bênção de Deus. Não é uma boa coisa ser opositor de Deus, ser fiscal de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Quem é quem por aí? Para dizer o que Deus vai fazer ou deixa de fazer. Eu me lembro que uma vez eu dei na igreja de Franca, foram 2 casos. Tinha a moça lá que tinha um bebê recém-nascido, e essa criança gritava de dor 24 horas por dia, de dor de barriga. E não tinha, eu já tinha orado, mas não tinha jeito. E eu ia começar uma campanha na igreja com a bala. 3 balas ungidas, representando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas bala? Eu não sei, se der vontade da banana ungida amanhã, eu vou fazer e acabou e pronto. E eu não quero nem saber quem é que vai falar ou vai deixar de falar. Eu vou fazer e eu vou cumprir a vontade do Senhor. Amém, Jesus? Dei as 3 balas. Na outra semana estava a moça lá. Hoje ela é irmã até de um pastor nosso. E ela chegou e disse, pastor, eu tenho testemunho do meu filho. O que houve? Não, porque eu dei a bala para ele. Eu falei, mas peraí. Como é que era? Na época eu me lembro que era aquela bala Piper que eu comprei. É uma balazinha de menta, dura. Eu falei, mas como é que você deu bala para essa criança recém-nascida? Não, pastor, eu cheguei em casa, peguei a bala, pus num caldeirãozinho de água lá, cozinhei a bala, deixei fervendo lá, fiz um chazinho e dei para ele. Tomou, nunca mais teve a dor. Por que limitar o poder de Deus, irmãos? Né? E eu estou falando de bala, estou falando de aliança, estou falando de rosa, estou falando sei lá do que, de outras campanhas que tem por aí, certo? E o que você me diz de deitar sobre o corpo de um cadáver, boca com boca? Peraí, a minha boca está em cima da boca do defunto, meu irmão.
É esquisito pra caramba, né? Que coisa, e eu deitado lá com o defunto lá, estendido lá, certo? Olham bem, versículo 34, e subiu, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o que aconteceu? E a carne do menino o quê? Aqueceu. Amém, Jesus? Mas ele tinha voltado à vida? Sim ou não? Ainda não. Ele estava morto. E olhem para mim, irmãos. Você pega um defunto. Vamos pensar dessa forma. Está ali. Aquele corpo está... Qual é a temperatura do corpo de um defunto? Está gelado. Quanto tempo demora para aquecer o corpo de um defunto? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo demora para mim aquecer o corpo desse defunto? Quanto tempo demora, irmãos? Não é para ele voltar à vida, não. É para que o calor do meu corpo aqueça aquele corpo. Quanto tempo? Segundo o que me disseram, o mínimo disso é de 4 horas, meu irmão. Para começar a querer fazer alguma coisa através da temperatura do seu corpo. Segundo o que me disseram. Estou te vendendo o peixe que eu comprei. Amém, Jesus? Não sei se é verídico, se não é verídico, mas se é, amém, se não é, fica a indagação aí. Quanto tempo demora isso? Ele foi paciente ali, até que o corpo do menino se aqueceu. Ele não saiu até que o corpo do menino ficasse o quê, irmãos? Aquecido. Isso é o quê? Perseverança. Eu não vou sair daqui enquanto não acontecer. Amém, Jesus? Aconteceu, ele se aqueceu, e a vida voltou ou não, irmãos? Versículo 35, depois voltou e passeou sobre aquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Olhem para mim, ele vai, deita, fica lá um tempão até o corpo se aquecer, levanta, dá uma volta na casa, o menino estava vivo ou morto? Continuava morto. O que ele fez? O que ele fez, irmãos? Então, quando eu orar e não der certo, eu oro de novo. Amém? Aí parece que não resolveu, eu oro de novo. Amanhã eu dou um passo para frente. Não aconteceu nada, depois da manhã eu dou outro. Mas não aconteceu nada, mas depois eu dou mais outro. Mas não aconteceu nada, eu vou continuando. Eu não vou parar, meu irmão. Amém, Jesus? Eu não vou estabilizar, eu não vou parar. Eu tenho um alvo na minha vida. Qual é o alvo da minha vida? Senhor Jesus. E eu não paro, não tenho que vá me deter na vida, porque o meu alvo é o meu Senhor. Eu tenho sonhos? Tenho. Eu tenho desejos? Tenho, meu irmão. E tenho. Você pode ter certeza que eu tenho muitos no meu coração. Mas eu não paro enquanto eu não vi os meus desejos, os meus sonhos realizados. Isso, lógico, se os meus sonhos e os meus desejos estiverem segundo o quê? A vontade de Deus. Deus, eu não quero que o meu desejo, a minha vontade nunca esteja à frente do Senhor. Amém, Jesus? Porque aí a minha vida acabou, meu irmão. O dia que o desejo do meu Senhor tiver que ficar em segundo plano, a minha vida acabou. Mas aquele sonho, aquele plano, aquele desejo que Deus tem para a minha vida, meu irmão, esse vai se realizar sim em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Ele deitou-se, o corpo aqueceu, não voltou à vida, ele vai dar uma volta, ele voltou, irmãos. O que ele fez de novo? Deitou-se de novo.
E aí o que acontece? Versículo 35. Depois voltou, passeou sobre a casa de uma parte a outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou, né? Dá aquela puxada de fôlego 7 vezes. E o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: chama a sunamita. Ele chamou Gease e disse: vem cá, sujeitão, você aprendeu o que é a palavra de Deus. Gease deve ter entrado no quarto e falado: ai, menino está vivo, né? Deve ter tomado um susto ou ficado perplexo ou alguma coisa assim. Ele falou: chama lá a sunamita. Chamou-a, veio ele e disse ele: toma o teu filho. Amém? E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. E a nossa parte fica por aqui. Amém, Jesus? Você é Eliseu ou você é Gease, irmãos? Você tem que escolher na sua vida. Se você é aquele fracassado, aquela pessoa que tem uma fé mental, certo? Que fala de Deus, aleluia, pula e grita e vira piruleta para frente, para trás, rodopia, faz tudo. Só que na hora da batalha você é um covarde. Você é um pé atrás na sua vida. Você tem medo de lutar. Aprenda uma coisa, meu irmão. Quem te dá suporte para a luta na tua vida é Jesus. Então você não tem que ter medo de nada. Diga graças a Deus. Você não serve o todo fracassado, o todo derrotado, mas você serve o todo o que, irmãos? Poderoso. Então não tem poder mais para ninguém, é para Ele. Amém, Jesus? E Ele está sobre o comando da sua vida. Então, o que é que vai dar errado? Ô pastor, o que é que Deus não faz por mim? Aquilo que você não quer que Ele faça. Eu ainda ontem, eu cheguei de São Paulo, e eu tinha uma reunião marcada em Atibaia. Fui terminar uma campanha para o pastor Rogério lá em Atibaia. E eu dizia o seguinte, irmãos, que existem vários exemplos na Bíblia. Um deles é o de Jonas. O Jonas é mandado para Nínive. Ele recusa porque os ninivitas, eles eram violentíssimos na época. Eles eram bárbaros. Inimigo morria assim, morria no meio de todo mundo, barbaramente, absurdamente. O que ele faz? Ele vai para Tarsis. Ele desce até o porto. No porto, ele desce para o navio. E no navio, ele desce até o porão. Ele só veio descendo na vida. Quando você não obedece, você desce, meu irmão. Aí você já conhece a história, né? Está em alto mar e tempestade, vai afundar o barco, tiraram a sorte, caiu sobre ele. Disse: olha, tem que me lançar nas águas, senão não vai acontecer. Não vai parar. O problema aqui sou eu. Querem que a tempestade passe? Tira o problema. Fizeram isso, jogaram ele no mar. Vem o grande peixe, vup, e o engole. Ele ficou 3 dias e 3 noites aqui, ó, na entranha do grande peixe. Ele tinha 2 opções: ele poderia sair, como ele poderia virar comida de grande peixe. No capítulo 2, no versículo 1 e 2 do livro de Jonas, diz que ele começa a orar. Ele diz assim: olha, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Do ventre do inferno gritei e Ele me ouviu. Mas como que Ele atendeu se ele nem tinha começado a orar? Como que ele gritou? Ele nem começou a gritar e o Senhor o ouviu, irmãos. Isso é cantar a vitória sobre o mal, irmãos. Amém, Jesus? É quando você diz: não, eu estou liberto, não, eu estou curado, não, eu sou abençoado. Ainda que as evidências mostrem o contrário, você não arreda o pé daquilo que Deus declarou e determinou a seu respeito, ou do seu lar, ou da sua vida, ou da sua família, ou de quem quer que seja que faça parte do seu convívio. Amém, Jesus? Não
arrede o pé. Pastor, lá no meu trabalho a coisa está difícil. Tá, você tem resistência. Quem te deu esse trabalho foi Deus. O diabo quer roubar ele de você. Não abra mão, porque se você for uma pessoa persistente, você pode ter certeza que naquilo que você faz, você será o melhor. Não vai ter concorrência para você em nome de Jesus. Amém, Jesus? Que fique essa palavra ao seu coração. Eu venho juntamente com o teu povo neste momento, Senhor, agradecer a tua presença, o teu poder e a palavra que o Senhor nos deu nestas semanas de pregação. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mostrar que devemos ser insistentes, meu Deus, positivos, como a Sunamita e como Eliseu, Senhor. Nunca como Gease, que vai lá, tentou, não deu certo, desistiu. Não, meu Deus, eu tento, se não deu certo eu vou de novo, se não deu eu vou de novo. Principalmente quando temos declarações do Senhor, aí sim vai acontecer a bênção e o milagre. Poder de Deus. Eu coloco este povo em tuas mãos, Pai, e eu lhe peço, abra o entendimento de cada um, colocando sobre eles o teu entendimento. E que esse espírito, meu Deus, de fracasso, de derrota, de desânimo, que tenta tomar conta da vida deste meu irmão, Senhor, ou desta minha irmã, seja repreendido agora. E eu digo, obra do inferno, eu paraliso a tua ação, eu quebro o teu poder, e eu digo fora em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte, meu irmão. Bem forte, eu disse, igreja. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Guarde esta palavra e coloque em prática na sua vida. Não demais que o Senhor fale contigo. Amém?